Oi, terceiros anos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu trouxe alguns recados, tá? Antes de falar sobre aquecimento global, fiz uma colinha para não esquecer de nada, então vamos lá. Pessoal, primeira coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, tá? São coisas assim que eu normalmente me dou conta quando eu tô corrigindo as atividades, né? Que eu mando para vocês de uma forma muito sucinta, porque assim foi solicitado, então, né, enfim, eu dou uma corrigida ali e vejo o que vocês conseguiram perceber. Primeira coisa, gente, é que eu gostaria que vocês dessem uma atenção muito especial para a ecologia. Acho que quando a gente estava tendo aula presencial, eu cheguei a mencionar em todas as turmas que a ecologia, gente, ela é o carro-chefe nos processos seletivos que vocês vão fazer, né? O Enem, o vestibular, a biologia, a química, a física, né? As ciências da natureza, elas trazem muito da ecologia, certo? Então não é, eu até costumo dizer assim, ó, não é um assunto da biologia. Ecologia para mim, gente, é assuntos gerais, porque é um assunto vigente, é um assunto real, é um assunto que está acontecendo, né? É uma pauta de atualidade. Então eu gostaria que vocês assim, ó, tivessem muito cuidado para ler a ecologia e especialmente para tentar compreender o que a ecologia está contando para vocês, certo? Especialmente quando a gente fala sobre desequilíbrio ecológico. Gente, vamos interpretar, vamos ler com carinho, vamos ler com atenção, né? Tratando aquela informação com a devida importância, certo? A segunda coisa que eu queria falar também se refere um pouquinho a. Deixa eu largar minha colinha aqui. Deu. A questão das questões, né? A questão das questões é ótimo, né? As questões de vocês. Pessoal, assim, ó, eu tô percebendo que vocês não estão interpretando algumas coisas que são solicitadas e isso me deixa muitíssimo preocupada. Exemplo, teve uma questão sobre sucessão ecológica lá, sei lá, umas 2 atividades atrás, que fazia uma comparação de biomassa entre sucessão ecológica e cadeia alimentar. A pergunta era sobre sucessão ecológica. Gente, 90%, 99% de vocês responderam sobre cadeia alimentar. Tá errado, né? E não foi assim, eu não entendi. Vocês não entenderam a pergunta, não foi nem o conteúdo, né? Então, de novo, esta bioprof vai suplicar para vocês. Leiam a biologia, leiam a ecologia com todo o carinho e dedicação que a eco merece, tá? Agora sobre o aquecimento global. No último vídeo que eu fiz para vocês, a gente tá falando sobre o ciclo do carbono, né? E aí eu mencionei que o carbono faz parte da molécula de gás carbônico, que passa pela fotossíntese, que vai gerar lá a molécula de glicose, essa coisa toda. E aí eu falei para vocês também que o gás carbônico, gente, ele é um gás responsável por prender, reter o calor próximo à superfície aqui do nosso planeta. Gente, primeira coisa de tudo, eu quero que vocês entendam que o gás carbônico ele não é um vilão, tá? Ele não é um gás que faz o efeito estufa acontecer, então por causa dele o aquecimento global está ocorrendo. Se não existisse gás carbônico, isso eu mencionei também no outro vídeo, pessoal, não existiria vida na nossa Terra, tá? Porque assim, ó, como ele tem essa responsabilidade de reter o calor próximo de nós, é ele que dá condições à maior parte aí das formas de vida, né? Se o planeta Terra não tivesse gás carbônico, a nossa temperatura, ali no livro de vocês, a nossa temperatura média seria próximo a menos 18 graus. Quais são as formas de vida que sobrevivem a menos 18 graus? E não tô falando de ser humano, ai, não gosto de frio, eu não sobreviveria. Nada a ver, tá? Tô falando, por exemplo, aqui nós temos adaptação, né? Tecido adiposo, pelos, poucos, né? Mas enfim, como mamíferos temos, né? As aves têm as adaptações, mas e os outros, né? As próprias plantas, por exemplo, o que acontece com as nossas plantas no nosso inverno? No inverno gaúcho, né? Que é um inverninho michuruca, assim, elas morrem, gente, né? Então, enfim, o gás carbônico ele é fundamental para a existência de vida no nosso planeta, né? E vocês viram que ele serve também para o processo de fotossíntese, né, que libera aí então depois o oxigênio e faz a molécula da glicose que fica retido na planta e aí depois vai via cadeia alimentar. Gente, o que acontece é que o gás carbônico, assim como vários outros gases, eles estão sendo lançados na atmosfera de forma totalmente desordenada, né? Totalmente desordenada, em quantidades absurdas, por meio da poluição, por meio da ação humana, por meio da indústria, por meio das queimadas, por meio da queima de combustíveis fósseis.
né? E aí, quando a gente fala efeito estufa, eu quero fazer a comparação para vocês primeiro entenderem por que leva esse nome. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver uma estufa de plantas, né? As plantinhas lá bonitinha, e aí no entorno dela tem algo transparente que vai ser ou um vidro ou um plástico. Qual é a intenção, além de proteger, claro, né, de vento, essa coisa toda? Gente, uma estufa, ela serve para que os raios de sol passem, né? Quando o raio de sol atravessa essa transparência de vidro ou de plástico, ela chega até as plantas, até o solo, e aí ali ela vai se transformar em calor. Gente, o calor que não seja excessivo para as plantas é legal. Ainda mais que uma estufa, elas vão ser constantemente regadas. Então, elas têm luz para fazer a fotossíntese, elas têm água, elas têm tudo o que precisam, estão livres de pragas, estão livres de ventos. Então, enfim, uma estufa ali vai criar um ambiente extremamente não, mas um calor adequado para que aquelas plantas se desenvolvam. O que é o efeito estufa aplicado a nós, ao nosso mundo, né, ao ser humano? Gente, os gases de efeito estufa, como o gás carbônico, como o gás metano, como o CFC, ou no nomezinho bem fácil, clorofluorcarbonetos, tudo junto, tá, gente? CFC. Esses gases são gases que a gente diz que são de efeito estufa, porque todos eles têm a capacidade de potencializar esse fenômeno. O gás carbônico, por exemplo, gente, ele cria ao redor do nosso planeta, mais próximo da atmosfera, uma barreira, tá? Então, o que acontece? O raio de sol chega até a superfície terrestre, aquece e até aí tá tudo certo, né? Os gases estão ali fazendo o trabalho deles, o aquecimento tá ideal. Normalmente, pessoal, não sei se vocês têm esse conhecimento, o ar quente ele é menos denso, né? Ele sobe, o ar gelado mais denso desce, então é um processo natural. Só que a quantidade elevada de gás carbônico cria então um escudo e esse calor, gente, tá? Desce o sol, transforma em calor. Quando esse calor vai subir, ele não sobe. Por quê? Porque tem uma camada de gases fazendo um escudo e não deixa o calor sair. O que ocorre, pessoal? Fica ali, ó, o calor ciclando perto de nós. Ai, professora, coisa boa, adoro o calor, gente. Né, o senso do coletivo, o senso do mundo, de como as coisas funcionam. Não é simplesmente uma elevação e que legal que nós estamos tendo aí uma semana de calor no meio do inverno. Nós estamos falando de um problema que vai causar, por exemplo, o derretimento das calotas polares, certo? O que é isso? O gelo vai derreter, aumenta o nível do mar, tá? Espécies animais, gente, espécies vegetais, elas não se adaptam com facilidade a trocas de temperatura, certo? Isso é muito do ser humano, ok? Reprodução, por exemplo, de répteis. Tem alguns répteis, gente, tartarugas marinhas, por exemplo, que a definição do gênero masculino ou feminino na postura de ovos vai ser determinado pelo calor, né? Ou melhor, pela temperatura. Então é óbvio que um aumento de temperatura, gente, ela faz todo um transtorno para nossa biodiversidade, além de para nós mesmos, né? Eu, quando eu era criança, faz bastante tempo, mas enfim, eu lembro, o nosso verão, gente, ele chegava assim, ó, extravasando a uns 30 graus Celsius, né? Quando fazia 30 graus, assim, 29, estaria muito calor naquele dia. E hoje em dia a gente tem aí um verão gaúcho que bate uma sensação térmica de 40, né? Então o aquecimento global, acreditem as pessoas ou não, é uma realidade, né? Outra coisa que a gente pode acrescentar dentro desse assunto é a questão do desmatamento. Porque assim, gente, imaginem que o gás carbônico disponível, ele pode ser consumido pelas plantas, né? Para fazer a fotossíntese e liberar oxigênio. Beleza. Só que aí a gente tem cada vez mais ambientes totalmente urbanizados. Vamos usar como exemplo aí o município de São Paulo, capital, né? Gente, é prédio, já não é mais nem uma cidade horizontal, é uma cidade que cresce vertical, né? Porque é casa em cima de casa em cima de casa. E não tem arborização o suficiente. Então imaginem
esses dois problemas associados, né? O gás carbônico sendo lançado desordenadamente através da poluição e um desmatamento, uma urbanização também desordenada que não dão conta, né, de absorver então esse gás e fazer alguma coisa produtiva com ele, né? Então é um problema bastante grave, né, na nossa atualidade aí, que a gente tem que começar a trabalhar um pouco essa ideia se a gente pretende ter algum futuro, se a gente quer ter filhos, essa coisa toda, o planeta tem que melhorar nesse sentido. Outra coisa que eu queria falar para vocês também sobre os clorofluorcarbonetos. Gente, esse gás, ele é um gás muito usado industrialmente. Tem, por exemplo, sabe aquelas bolinhas do plástico bolha que vocês estouram e acham aquilo terápico? Pois é, aquilo lá libera CFC na atmosfera, né? Não sei se ainda libera, se eles já substituíram por outro, mas por hora a informação é que aquilo liberava CFC. Esse gás, gente, ele consegue desintegrar as moléculas de ozônio, tá? Se eu não me engano, o ozônio é O3, o oxigênio é O2, acho que o ozônio é O3. Pois bem, né? Então o clorofluorcarboneto desintegra essa molécula. O que isso tem a ver com o aquecimento global, gente? Que vocês sabem que a gente tem uma camada de ozônio protegendo, né, o nosso planeta dos raios solares. Gente, quando vocês escutarem dizer assim, tem um buraco na camada de ozônio, não é um buraco propriamente dito, camada, buraco, camada. Se isso acontece, gente, acabou a vida na Terra, morre todo mundo seco, torrado, certo? O que acontece, esse buraco, na verdade, são partes em que o ozônio vai se desintegrando e essa camada, então, ela vai ficando mais delgada, ela vai ficando mais fininha, e aí, evidentemente, que a proposta dela que é filtrar o sol, né, para que não se transforme em tanto calor assim, ela acaba ficando meio defasada e aí as temperaturas vão aumentando, tá? Gente, é um assunto muito vasto, eu espero ter falado assim pra vocês, sei lá, 1/3 do que eu penso em falar, porque eu fico tendo ideias de coisas que eu quero dizer e aí às vezes eu esqueço e também eu fico nervosa, que nem quando vocês vão apresentar trabalho, eu fico nervosa aqui tentando fazer um vídeo decente, tá? Mas é isso, espero que tenha ajudado. Qualquer coisa me chamem no WhatsApp que eu falo com vocês, esclareço, tá? Um grande beijo e saudade sempre. Até a gente se rever, eu vou estar com saudade.